desde 2002, falar de problemas ali na Irlanda, porque um homem resolveu perdoar. E aqueles repórteres, eles não aceitavam, eles diziam, não, isso é um absurdo, não dá para entender. Não dá, querido, para entender a graça de Deus. Por quê? Porque a tristeza do mundo produz morte. Né? Aqui está dizendo, o mundo é o local onde se experimenta alegria e tristeza. Né? Eu experimento alegria, tristeza no mundo. Mas qual que é a escolha? Qual que é o padrão que eu estou desejando ter? João 16:33 nós lemos. Vamos ler Romanos 8:20. Romanos 8:20 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação? Foi você, foi eu, foi o nosso pecado. A criação era perfeita, não havia necessidade de cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma deturpação da natureza, por causa do nosso pecado. O que muitas vezes nós vemos com horror na natureza, é fruto da nossa atitude lá no Jardim do Éden. Está dentro do texto, nós somos chamados para redimir essa natureza. E quando nós olhamos para esse padrão estabelecido na natureza, dá tristeza. Pelo menos dá tristeza para mim quando eu leio lá no Jardim do Éden como eram as coisas. Todo mundo vegetariano. Quando eu leio Apocalipse, que vai dizendo que o leão vai pastar com o cordeiro de novo. Entendeu? Ou seja, por que o leão vai pastar com o cordeiro de novo? Porque um dia pastou. Pastou aonde? Lá no Jardim do Éden. Imagina a beleza da qual nós abrimos mão através de Adão. Imagina que coisa linda é ver um leão e um cordeiro juntos, e você saber que o leão não vai comer o cordeiro, mas que na verdade eles vão ser companheiros e vão pastar juntos. O mundo é um local onde se experimenta alegria e tristeza. Para aqueles, no entanto, que aguardam a feliz esperança do céu, os sofrimentos dessa vida devem ser apenas uma leve e momentânea tribulação, que produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Ou seja, nós somos o povo da esperança. No dia que o cristão deixar de ser o povo da esperança, nós estamos perdidos. Porque o cristão é o povo da esperança. Ele olha, acontece coisas ruins, mas ele diz, eu tenho esperança. Eu espero contra toda a expectativa. Contra toda a situação, eu tenho esperança em Deus. Essa leve e momentânea tribulação, essas tristezas que eu experimento no mundo, não tem problema. Elas vão produzir eterno peso de glória para a minha vida. Elas vão produzir. É por isso que não tem problema eu passar por sofrimento, eu passar por angústia, eu passar por luta. É por isso que eu tenho que aceitar o aperfeiçoamento que Deus traz para a minha vida. Olha, querido, o que eu vou te dizer é muito sério, e eu tenho aprendido também. É difícil a caminhada cristã. Mas, quando está tudo tranquilo para o cristão, nós não aprendemos tantas coisas. O sofrimento é a fornalha que nos ensina as coisas. É a fornalha onde nós somos transformados. Porque na dor, nós começamos a ouvir Deus com mais seriedade. Pense na perda de um ente querido, em tantas coisas que você começa a refletir. O que eu aprendi quando meu pai morreu? Primeira coisa é que eu tive um relacionamento maravilhoso com meu pai, então eu não me senti culpado de nada.
como muita gente se sente quando alguém querido morre. Ah, eu podia ter dedicado, eu podia isso. Não tive isso. Mas a morte dele, ela me ensinou que eu tenho que viver a vida com plenitude, com abundância. E que eu tenho que gerar vida nos outros. Que eu tenho que ser um instrumento de vida para os outros. Que se eu quero valorizar as pessoas, eu tenho que valorizar agora. Amanhã elas podem não estar aqui. É como um filme que eu gosto muito, muito antigo, se chama Sociedade dos Poetas Mortos. Que de mortos não tem nada, poetas vivos ali. O professor, numa certa altura do filme, diz para eles, né, o quadro, a parede está cheia assim de fotos de alunos antigos, e ele põe aqueles alunos olhando para as fotos daqueles alunos antigos e dizendo: olha só, rapazes, olhem para esses quadros. E eu digo para vocês, cristãos, pensem, olhem para essa parede como se tivessem as fotos dos pais da igreja, dos apóstolos, de todos aqueles que sofreram martírio. E o professor vai dizendo, todos eles, cheios de expectativas, cheios de hormônios, cheios de vida. Cheios de vida. Mas, agora, 50 anos depois, muitos deles estão debaixo da terra. Se aproximem mais e ouçam o que eles têm a falar para vocês. E eles vão se aproximando dos quadros, e o professor vai soprando no ouvido deles um termo latino. Carpe diem. Aproveite o dia. Ou seja, aquilo que Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. Tem gente que vive assim, as contas do mês que vem, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer na semana que vem. Não, querido, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. A cada dia o seu mal. Um padre falou uma coisa interessante sobre a síndrome do domingo. Graças a Deus que eu estou sem a síndrome do domingo, da segunda, da terça, da quarta, porque eu já não estou assistindo televisão mais. A síndrome do domingo é assim, que o padre diz. Quando ele foi condicionado até a síndrome, quando tocava a musiquinha do Fantástico, ele já entrava em depressão. Porque ele sabia que o domingo estava acabando. E como diz o Garfield, o pior da segunda-feira é que ela é uma segunda-feira. Né? Não existe segunda-feira. Não existe. A segunda-feira é o decreto de que o domingo acabou. Aí o que começou a acontecer com ele? Ele virou escravo da segunda-feira. E aquelas últimas horas que ele tinha de domingo, ele não conseguia viver. E chegou num nível que, 5 horas da tarde, quando já começava a escurecer, a síndrome batia. Tem muita gente que vive isso, a síndrome do domingo. Né? Começa a sexta, ele está todo alegre. Aí é a síndrome do final de semana, né? Uma alegria. Sábado, tranquilo. Domingo de manhã, tranquilo. Aí começou à tarde. O sujeito já vai ficando triste, porque amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira, então eu já estou triste. Aí tem 8 horas ainda o domingo. Tem 7 horas ainda o domingo, porque o domingo só acaba meia-noite. Né? Para os seres humanos normais, acaba meia-noite. Aí ele vai e começa a sofrer da síndrome. E acaba o domingo dele. Ele não consegue viver com a intensidade do domingo. Então nós temos que vencer essas coisas. Nós temos que resistir a essas coisas. E viver a vida com plenitude. Amém? Depois desse segundo tópico aqui, nós vamos ouvir a história de uma pessoa que viveu isso. O mundo é uma fonte de ansiedade, distração e angústia. Então, o mundo é uma fonte de ansiedade, distração e angústia. Qual mundo? Aquele sistema mau que está a serviço de Satanás. Por ser a fonte que supre todas as necessidades da vida,
O mundo material gera ansiedade. Ainda que a vida seja mais preciosa que o mundo inteiro, não é possível mantê-la aqui sem alimento, saúde física, casa, meios de locomoção e proteção. Por ser a arena em que a humanidade experimenta sua dependência, o mundo suscita preocupação. No entanto, toda preocupação suscitada pelas condições do mundo é pecado. A ansiedade é proibida pelo mandamento inspirado: não andeis ansiosos de coisa alguma, lá em Filipenses 4:6. A preocupação mostra que não confiamos de verdade em Deus, nem cremos que Ele faz com que todas as coisas, ou seja, o mundo, todas as coisas, inclui o mundo? Amém? Todas as coisas, inclui a carne? Amém? Todas as coisas, inclui o diabo? Os demônios? Amém. Cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, como diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma loucura talvez você pensar, o mundo, a carne e o diabo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam, querido, você vai ver algumas histórias disso. Né? O mundo, ele é o quê? É no mundo que nós trabalhamos, é no mundo que nós temos distrações, e muitas vezes quando nós perdemos o emprego, nós já ficamos ansiosos, ficamos com medo. Né? As contas para pagar, os filhos para alimentar, a casa para suprir as necessidades, o carro para cuidar, tantas coisas. Né? Por quê? Porque esse mundo é o local onde nós desenvolvemos a nossa vida. Mas a palavra de Deus está dizendo, e a palavra de Deus não erra: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu me lembro que quando eu saí do programa de seminarista, tinha um projeto de casar. Em 2000, no início de 2000 eu saí. Não tinha perspectiva nenhuma. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso da FAT, que eu ainda estava fazendo. Eu não tinha dinheiro, nem perspectiva nenhuma para poder casar. Mas eu cheguei ali no pastor Sidney e falei: pastor Sidney, olha, eu saí do programa e eu quero continuar a estudar. Era a única perspectiva que eu tinha. Eu trabalho de graça em troca de uma bolsa. E eu comecei a trabalhar. E alguns meses depois, Deus abençoou e minha carteira foi assinada como auxiliar de secretaria. A minha esposa também, um mês depois, foi convidada para trabalhar na igreja no centro estudantil, de carteira assinada. Deus, Ele é fiel. Eu me lembro que eu fiquei com muito medo naquela época de tomar essa decisão que Deus estava mandando eu tomar. Eu me lembro que foi no encontro. A tia Renata estava lá, tantos líderes da Unijovem estavam lá. E Deus falou claramente comigo e falou com ela. E como, né, os homens ficavam separados das mulheres, nós não trocamos informações. Deus falou: olha, chegou o momento de vocês saírem. Eu tenho a direção para dar para vocês, que vocês têm que falar coisas, que vocês precisam estar fora do programa para poder crescer na vida. Vocês precisam também estar fora do programa para poderem chegar ao projeto que eu tenho, que é o casamento para a vida de vocês. E eu tomei aquela decisão com medo. Mas eu tomei a decisão. Eu não estou dizendo que você não vai ter medo em algumas decisões. Nós vamos ter medo. Mas nós devemos viver esse mandamento, não andar ansioso de coisa alguma. Eu ia com muita tranquilidade. Meu sogro, ele pressionava. Porque meu sogro, ele era mestre nisso. Hoje é um grande amigo meu. Pressionava. E uma coisa que eu tenho muita alegria de dizer, que você deve ensinar para o seu filho, ou você que ainda vai se casar, deve viver isso. Eu tenho uma alegria imensa de nunca ter aceitado que a minha esposa falasse mal do meu sogro.
mesmo quando ela podia ter a mínima razão, eu pedia que ela silenciasse, que ela calasse a boca, porque ele era o pai dela. Até na data do casamento, ele quis intervir. Ele não queria a data que nós queríamos. Eu me submeti, não havia a data que ele queria, e também, como ele não queria a nossa data que havia, ficou num período intermediário. Então, eu tenho uma alegria intensa disso, de não ter desonrado ele, né? E é muito fácil nós desonrarmos as pessoas. Distraidamente nós vamos fazendo isso. Olha só, uma coisa interessante que eu quero citar para você antes de nós lermos, nós vamos ficar em pé, que eu estou vendo gente que está dormindo. Uma das distrações maiores que existe na igreja é a seguinte. Vem cá, Fernando. Fernando é o meu discípulo. Um dos meus discípulos amados. O crente vem, ele está todo feliz, o Fernando vem, né? E está passando. Olha só a alegria do Fernando. Oh, ri para ele, Senhor. E vão passando e tal. Paz do Senhor, tudo bem? Às vezes, pode sentar. Vou fazer que nem o pastor Márcio, que às vezes esquecia de mim lá, não. Essa frase, querido, só fale se você estiver interessado na pessoa. Paz do Senhor, tudo bem? Porque um dia, a pessoa pode parar e não vai estar tudo bem. E muitas vezes nós perguntamos da boca para fora, isso é distração. Isso é falta de preocupação com seu irmão. Você fala da boca para fora. Paz do Senhor, tudo bem? E como que a gente fica com raiva quando não está tudo bem? Por que eu fui falar isso? Por que você foi falar isso? Se você não está interessado na pessoa. Você deve ter realmente um interesse nas pessoas. Se você disser, paz do Senhor, tudo bem? Realmente, se não estiver tudo bem, você vai parar, ouvir, abençoar a pessoa, orar com ela. Você não vai perder o seu tempo, não, vai ganhar o seu tempo. Mas não fale essa frase da boca para fora. Não pergunte, está tudo bem? Da boca para fora, não. Pergunte de coração. Se for de coração mesmo. Amém? Levante do seu lugar, só para fazer um exercício, e nós vamos, então, entender essa realidade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos fazer o exercício, né? Amém? Estender, fazer isso aqui, ó. Ajuda a alongar. Né? Depois de lidar bastante tempo com o teatro, a gente vai acostumando. Amém? Quando você estiver relaxado, pode se sentar aí. Amém? Então, querido, a Bíblia está dizendo aqui que o mundo é fonte de ansiedade, distração e angústia. Mas que todas as coisas, todas, e essa todas inclui o mundo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero confessar uma coisa para você. Eu sou um sujeito extremamente conservador. Muito conservador. Respeito as pessoas que têm outras posturas, mas sou muito conservador. Aquelas coisas que acontecem nos Estados Unidos de pró-aborto, eu não aceito de jeito nenhum. Né, de defesa do aborto. Uma mulher foi estuprada e ela engravidou. Não aceito que aborte. Não aceito. Se você tem outra opinião, eu te respeito. Mas a Bíblia, ela diz outra coisa, na minha opinião. Ela diz que Deus é o Deus da vida, independente de qualquer situação. E ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que ela diz. Ela não diz outra coisa.
Se a vida foi gerada através de um ato de amor pleno ou de um estupro, não interessa. Ela é vida. Eu não estou... Douglas, você não está respeitando a dor psicológica, física daquela mulher. Você não está pensando em como que a criança vai poder ser odiada, desprezada. Não. Eu penso em tudo isso. Mas eu sei que o meu Deus é maior que tudo isso também. E eu quero ler uma história para você, para que a gente possa relaxar um pouco e ver esse agir de Deus. Na letra de uma música country muito triste, Mira Wattinger estava sem muita sorte e em baixa no amor. É uma história real que aconteceu, tá? Sozinha e sem dinheiro, vagou pelas cidades do sul do Texas na década de 40. Finalmente conseguiu um emprego em que cuidaria de um senhor idoso. O salário era lastimável. Mas pelo menos tinha segurança de um lugar para dormir e comida para se alimentar. Mira havia sofrido o que os psiquiatras de hoje chamariam de rejeição. Ela e o marido fazia pouco haviam se divorciado. Mesmo sendo um homem próspero, ele recusou-se a dar-lhe qualquer quantia. Os pais dela tinham falecido quando ela era adolescente, portanto, ela não tinha a quem recorrer. Quando se sentava na casa e observava o patrão dormindo, Mira achava que sua vida já havia afundado o máximo. Infelizmente, estava errada. O diabo havia planejado um novo tormento para ela, algo que a levaria até mesmo a tentar o suicídio. Certo dia, enquanto o patrão dormia, percebeu que estava só na casa com um dos filhos dele. O rapaz alcoólatra já a havia assediado sexualmente. Embora Mira tenha deixado bem claro que considerava repulsivos ele e suas ações, naquele dia ele decidira que não seria recusado. Ele a estuprou. Nada na curta e difícil vida de Mira havia chegado aos pés da humilhante violação daquela tarde. Deus deve me odiar tanto, pensou. Por que outra razão deixaria isso me acontecer? O que fiz para deixá-lo tão zangado? Quando tentou conversar com Deus sobre sua situação, não ouvia nada dele. Talvez sua condição emocional turbulenta ou o fato de jamais ter falado efetivamente com Deus a tenham impedido de ouvir suas suaves consolações e promessas. Mas Mira não levou em conta nenhuma dessas opções. Em vez disso, concluiu que Deus a havia abandonado. Às vezes, quando acreditamos estar na pior das situações, passamos por circunstâncias ainda mais difíceis. A incidência de gravidez após estupros é incrivelmente pequena. Menos de 3 casos de gravidez em cada 100 estupros. O corpo de Mira desafiou as probabilidades. Parecia que Deus havia se empenhado em acrescentar mais um último tormento à sua desgraça. Permitir que engravidasse pelo estupro.